esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos nesse tempo pascal na liturgia da nossa igreja. A Páscoa é um período de 50 dias. Nós estamos na terceira semana, já quase acabando a terceira semana da Páscoa. E Páscoa é uma oportunidade única para todo cristão de verdade testemunhar vivamente a sua fé no ressuscitado. Dizendo de outro jeito, esse tempo pascal é mais propício ainda para quem quiser professar, proclamar a sua fé sem nenhum medo, sem timidez, sem ficar com vergonha de dizer que tem fé, de dizer que é cristão, de dizer até que é católico. Páscoa, ressurreição. E é nesse testemunho nosso que nós vamos trazendo o ressuscitado para os dias de hoje. E a palavra de Deus vai sempre nos orientando, nos facilitando esse testemunho. A primeira leitura, Filipe foi, a pedido de Deus, acompanhar o eunuco, o escravo lá da rainha de Candace, na Etiópia. Filipe acompanhou aquele eunuco para quê? Para dizer a ele, através da leitura da palavra, estava lendo o profeta Isaías, para dizer a ele que Cristo ressuscitou, que Cristo estava vivo. Então, um dos testemunhos nossos da ressurreição é quando a gente anuncia a palavra. Quando a gente ensina alguém a ter contato com a palavra de Deus. É o nosso alimento diário. Por isso que nós dizemos liturgia diária.
Todo dia nós temos que ler, meditar ou escutar o Evangelho daquele dia. E não só anunciar, ensinar. Pode ser que tenha gente nossa dentro de casa, sabe? Que nem sabe ainda o que é um capítulo e o que é um versículo. E se confunde se o capítulo é o menor e o versículo é o maior e vice-versa. Anunciar a palavra. E outra coisa, jamais esquecermos de quem nos direcionou para o caminho da fé. Para aquele eunuco foi Filipe. E para nós, quem foi? Foram os nossos pais, foram os nossos avós, foram os nossos catequistas. Vocês, crianças da primeira Eucaristia, jamais esqueçam das catequistas de vocês. Elas mostraram para vocês que Jesus é o pão da vida. Gratidão também a estas pessoas que testemunharam a fé no ressuscitado através do ensinamento da palavra, seja escutando ou nos ensinando como é que a gente aprende a manusear e entender a palavra de Deus. Isso é evangelização, mas é ressurreição. E me lembrei agora, sabia que na quaresma, nas 4 horas da manhã, muita gente que não sabia nem o que era a Bíblia aprendeu com o Frei Gilson até o que é capítulo e versículo? Sabia que teve gente que nunca tinha uma Bíblia na sua casa e com a quaresma do Frei Gilson às 4 horas da manhã correu e procurou a secretaria da paróquia para comprar uma Bíblia? Quantas e quantas vezes nós também somos Filipe, fazendo a nossa parte, correndo e atrás até alcançar aquela pessoa que ainda não teve a oportunidade ou de conhecer ou de entender aquilo que está lendo. Um testemunho é a palavra. O outro testemunho do ressuscitado é a Eucaristia, a hóstia consagrada, que vocês, crianças, também vão receber hoje pela primeira vez. É Jesus, é Ele próprio, é o Cristo ressuscitado, é aquele que se encarnou, sofreu, evangelizou, padeceu, morreu e ressuscitou. É Ele mesmo, que uma vez que nos ama eternamente, não quis separar-se de nós e quis ficar presente num pedaço de pão e num pouco de vinho, seu corpo e seu sangue, assim transubstanciados pelo poder do Espírito Santo. É Jesus. E esse Jesus, queridas crianças e adultos todos, eucaristicamente falando, nós o encontramos na Santa Missa. A Eucaristia, a Santa Missa. Às vezes parece-nos que alguns católicos ainda não entenderam a mística da missa. E podem até achar e pensar que a missa é apenas um senta e levanta, um entra e sai, ou observar se o outro errou no cantar ou no tocar, ou até o próprio padre, se ele errou ou não. A mística da missa não é nada disso. A mística da missa é espiritual. E o que é esta espiritualidade ou esta mística da missa? É quando eu entendo que missa é celebração séria. É quando eu entendo que a missa é a atualização da paixão, morte e ressurreição daquele que deu sua vida por nós.
É quando eu entendo que missa é sacrifício, é entrega, é doação. Por isso todo altar que é esta mesa é um símbolo do Calvário. Esta entrega de Jesus que vem a dizer para nós: se vocês quiserem viver para sempre, procurem alimentar-se de mim. O correto seria que nós tivéssemos, como católicos, missas diárias. Isso não é possível. E vamos nos alimentando, sobretudo o nosso povo, apenas todo domingo, na missa dominical. Você que tem essa oportunidade, não passe mais de 8 dias sem alimentar da Eucaristia, não. Para vocês, sobretudo. Hoje é a primeira, tem que ter as demais. Você que tem a oportunidade, enquanto tiver missa hoje, amanhã ou depois de amanhã, vá hoje, vá amanhã também. Porque não é simplesmente para ir ou por ir. É porque você precisa alimentar-se de Jesus, da Eucaristia. Já pensou se ficássemos 8 dias sem comer o pão material? Repito, a nossa realidade é da missa dominical. Mas quem tem a oportunidade de uma missa hoje aqui, outra amanhã acolá, faça isso. Não fique sem alimentar da Eucaristia. Ele é Jesus, o pão da vida. E é uma oportunidade ótima para todos nós, celebrando a primeira Eucaristia dessas crianças, refletirmos sobre isso, sobretudo quando a liturgia, na sua providência divina, trouxe-nos hoje o Evangelho que fala da Eucaristia e de Jesus como o pão da vida. São graças de Deus chegando para nós. Por isso que nós, como salmo, aclamamos a Deus. Ficamos com os nossos pés firmes, sem vacilar, porque nós sabemos quem é que está nos alimentando espiritualmente: o próprio Jesus, na mística da missa, na espiritualidade eucarística. E também, estou terminando, e também quando reconhecemos este Jesus eucarístico nos nossos sacrários, as nossas capelas, e a Ele nós adoramos, a Ele nós ajoelhamos e fazemos a nossa genuflexão, porque nós reconhecemos que não há outro fora dele. Somente Jesus é o pão que nos faz viver para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.